Paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Costumo dizer que eu não venho mais aqui visitar, não. Aqui já é parte da minha família, já é minha casa já. Nem segunda, pastor, é uma das minhas casas. Abre as vossas Bíblias, meus amados, no livro de Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu esse livro à igreja de Gálatas. Gálatas 5 e o versículo é o 16. Enquanto vocês vão achando aí, trago a saudação, pastor, do meu pastor Tiel, da minha pastora Marta, que eles conheceram o senhor uma vez só, mas tem muito carinho pelo senhor, viu? Mandou minha saudação, a paz, e está esperando o senhor lá. Meu pastor também, o Gladson, que veio a ministrar aqui também. Bênção de Deus, Gostamos muito dos senhores, dessa igreja e a todos aqui que são bem. Estiveram lá no culto, que culto tá? Culto das mulheres, bênção de Deus. Só peço desculpa só porque demorou um pouquinho mais, né? Mas muito obrigado pela presença de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Gálatas 5,16 diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, 17, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegueis fazer o que quereis. Amém? Amém. Podem se assentar, meus amados. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para não trazer nada que vem de nós, Senhor, mas tudo que vem de Ti. O que foi gerado em meu coração, ó Pai, que eu possa transmitir nesta noite e que a Tua igreja, Pai, saia daqui com uma esperança e com uma fé maior ainda dentro do coração, e que as Tuas bênçãos nos acompanhem em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, você vai ter que me deixar magro nessa filmagem aí, hein? Faz milagre, não? Difícil, né? Eu ficar bonito? Até passei perfume hoje. Meus amados, essa carta à igreja de Gálatas foi, na verdade, uma das primeiras cartas que o nosso apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu. Na verdade, ele nem iria para Gálatas. Aconteceu que numa certa ocasião das viagens dele, das viagens missionárias dele, aprove Deus que ele passasse por Gálatas, por Galácia. Só que a Galácia era uma cidade um pouco erma, uma cidade que tinha muitas diferenciações de clima, tinha também muitos lodos, tinha uma diferença de tempo. E Paulo acabou ficando doente nesse meio, passando pela Galácia. E aprove Deus que ele parasse nessa cidade chamada Gálatas. Du, você pode fazer um violãozinho no fundo aqui para nós, meu irmão? Por favor, um teclado. Mergulhão, Flavião, por favor. Fica mais gostoso, né? Então, aprove Deus que Paulo, por estar enfermo, ele parasse na Galácia. Assim diz também a palavra, do capítulo 4, 3, se eu não me engano, Paulo diz que ele não iria parar lá na Galácia, e sim iria passar. Mas por causa de uma enfermidade, ele teve que parar lá. Mas como Paulo não perde tempo, assim como nós, onde quer que nós estamos, com quem quer que nós estejamos, nós falamos a palavra de Deus. Paulo não era diferente, na verdade foi Paulo que nos ensinou a fazer isso. Então, como ele teve que parar na Galácia para se tratar de um problema na saúde que ele teve, ele não perdeu tempo. Aê, meu amado! E começou a pregar. E como ele tinha de costume, ele montou uma igreja na Galácia. Só que depois de ele ter montado essa igreja na Galácia, de ter feito a sua obra missionária,
de ter evangelizado o povo de lá, de ter mostrado a paixão de Cristo, de ter mostrado o amor de Cristo para aquele povo, para mostrar que não era somente o rito judaico, não somente cumprir as 613 leis, que sim a graça de Jesus Cristo era que salvava. Depois de ele ter feito tudo isso, ele de costume levantou obreiros naquele lugar e deixou na mão dos obreiros, e foi no seu rito de estar montando outras igrejas em outros lugares. Só que o problema foi que depois de um passar desse tempo, pessoas lá de Jerusalém missionários de Jerusalém foram até a Galácia. Chegando lá, começou a pregar que não era somente a graça de Cristo que salvava. Tudo bem, a graça de Cristo fazia isso, era muito legal. Porém, você tinha que ter a circuncisão, você teria que cumprir as leis, você teria que fazer os rituais judeus, normalmente, datas comemorativas. Não era somente a graça de Cristo que bastava para ser salvo. E nisso eles começaram a pregar para esse povo, esses missionários de Jerusalém. E eles depreciavam Paulo. Eles falavam que Paulo não era apóstolo. É por isso que no começo dessa carta aos Gálatas, Paulo ele falava muito de si mesmo. No primeiro capítulo ele falava: olha, tudo bem, enquanto estava na terra aqui, eu não fui apóstolo de Cristo, mas depois que eu tive um encontro com Ele que me ensinou tudo o que eu sei até hoje. E eu sou apóstolo de Cristo, acredita em mim. Ele fala isso no começo do livro dos Gálatas. Ele falava isso porque esses missionários de Jerusalém estavam sempre falando contra o nome de Paulo. Ainda bem, né, meus irmãos, que isso só acontecia naquela época. Só acontecia isso na igreja de Gálatas, na igreja da Galácia. Isso não acontece hoje em dia. Pessoas dentro da igreja que falam mal das outras. Não tem. Talvez, pastor, pode ter isso lá na Mila. Aqui não deve ter. Isso acontece no nosso meio, meus irmãos. Pessoas que, sendo usadas pelo nosso inimigo, pelo inimigo da nossa alma, começa a falar sobre a vida das outras pessoas. Ao invés de apoiar ou então orar pela pessoa, saber o problema que tal pessoa está passando por estar cometendo algum tipo de pecado, não, elas vão e falam contra. Esse pessoal aqui de Galácia, esses missionários de Jerusalém, eles abriam a boca, estufavam o peito para falar: Paulo não é apóstolo. Quem é Paulo que se diz apóstolo? Por que ele prega tanto essa graça de Cristo? Não é isso que salva a humanidade. Você tem que cumprir os mandamentos. A graça não vai te levar à salvação. Aliás, Paulo, ele era um homem temido, e também quando ele ia pregar nas igrejas de Jerusalém, ele apanhava lá. Vocês sabiam disso? Ele falava para o povo da Galácia aí. Esses missionários. Ontem, pastor, estava na igreja e um obreiro, amigo nosso, ele chegou para mim e falou: irmão, eu estou com o coração triste. Eu falei: é mesmo? Ele é diácono. Eu falei: é mesmo, meu irmão? Mas por quê? Ele: tive um momento aí de fraqueza em pensamentos, quase pequei, só que um outro obreiro ficou sabendo. Aí eu falei: legal, ele orou por você, né? Foi te dar um apoio? Ele falou: não, ele foi levar para o pastor. Aí eu falei: ele foi levar para o pastor? Foi. Aí eu tive uma reunião com o pastor, quase perdi minha bênção, porque acabamos aí tendo algum entrever. Eu falei: meu amado, por
que uma pessoa vai levar certa situação para um pastor? Uma situação, entre aspas, de pecado. Eu falei para ele: meu irmão, não é possível. Se ele foi levar essa situação, ele chegou a falar com você? Ele falou: não chegou a falar comigo, não falou nada. E eu não estou falando aqui que eu estou certo não, viu? Ele falou: não estou falando que eu estou certo, eu estou errado. Porém, eu acho que ele quis acabar com o meu ministério. Aí eu falei: meu irmão, vamos orar por esse irmão, porque provavelmente a intenção dele foi essa mesmo. Porque se a intenção dele fosse te ajudar, ele iria falar com você. Ele iria apontar o dedo na sua cara, mesmo que doesse, iria falar: você está fazendo errado. Olha, eu soube do que está, eu estou sabendo do que está acontecendo. E isso não é certo, fazer isso. Só que ele levou para o pastor. E a sorte que o nosso pastor é igual ao senhor, é muito sábio. E conversou com esse obreiro, e estamos aí numa forte luta para isso sair do coração dele. E o que acontece, meus amados? Hoje em dia o que está acontecendo? As coisas do mundo, as coisas de lá de fora estão entrando dentro da igreja. O derrubar é o melhor do que o levantar. A satisfação de ver que uma pessoa caiu é imensa. Eu costumo dizer, inclusive para minha esposa, que ninguém quer saber a verdade. Quando fala assim: não importa o pior que seja, me fala a verdade, eu falo que é mentira. Porque quando você olha para a pessoa num confronto e você fala a verdade para ela não liga para o que você está falando. Não estou falando que não deva falar a verdade, tá? O que eu estou dizendo é que nós temos que ter o nosso coração aberto para receber a verdade. Se alguém apontar o dedo na sua cara e falar: isso que você está falando é pecado, você vai para o inferno, você não querer que aquela pessoa se afunde, não ter aquela pessoa como inimiga, não, você tem que olhar para ela e falar: você tem razão. E nós temos exemplos disso na Bíblia. Davi, um grande homem de Deus, um homem que era segundo o coração de Deus. Certa feita ele estava no seu reino, no seu palácio, saiu para fora e viu uma mulher linda. O que ele fez? Pecou, pastor. Todos nós sabemos da história. Ele pecou. A palavra de Deus não disse Betseba, ela aceitou de primeira ou não aceitou. Eu acredito que, como ele era rei, ela era obrigada a ter aceitado, ela não poderia ter falado outra coisa. E ele, como poderio de rei, ele se achou no direito de tomar a mulher do amigo dele. Eu tenho a certeza, pastor, a certeza que quando Davi estava fazendo aquilo naquele momento, ele não achava que ele estava fazendo errado. Ele não achava, ele achou que ele tinha direito de fazer isso. Foi e consumiu o ato, engravidou a mulher do amigo. Depois ele caiu na real. Ele viu que o que ele fez tinha sido errado. Ele viu. Só que ele fez, bateu o arrependimento nele. Ele chamou aquele amigo dele de volta da guerra. Quis que o amigo se deitasse com a esposa, para que ninguém ficasse sabendo, e o filho que ela estava esperando seria do marido. Porém Deus não deixou, é claro. Não há nada em oculto que permaneça na escuridão aos olhos de Deus. Ele não se deitou com a esposa, voltou para a guerra. Davi se arrependeu? Não. Davi, com medo do que poderia acontecer para ele, foi e mandou matar o próprio amigo. Olha isso. Olha isso. Que situação. Será que não é isso que está acontecendo no nosso meio hoje em dia? Será que nós estamos nos arrependendo verdadeiramente? Será que quando nós cometemos algum erro, nós encobertamos ele e talvez nós tentamos ali fazer alguma manobra, alguma coisa para que o nosso erro não seja descoberto? Teve uma outra feita aqui, pastor, que teve um amigo que, na verdade a esposa de um amigo veio falar:
eu acho que meu marido está me traindo. Eu falei, como assim? Fala com ele, meu marido está me traindo. Eu falei, não é possível isso. Não, vai, mas você tem alguma prova, alguma coisa que ele está te traindo? Não, não tenho, mas mulher sabe. Ele deve estar me traindo. Aí eu falei, bom, você não tem prova, sei lá, às vezes é coisa de mulher, mas pô, vou falar com o meu amigo, né? Você está cometendo esse pecado, meu irmão? Ele, não, de jeito nenhum. Tô não, pastor, ele ciumenta demais. Me chama de pastor. Não, ele ciumenta demais, isso é coisa de mulher, não tá fazendo isso não. Falei, não tá mesmo, não tá. Chamei a moça, falei, irmão, coitado do moço, ele não tá fazendo nada não, ó. Ele jurou de pé junto que não tá fazendo. Passou um tempo, alguns meses, ela chega, Fernando, você não acredita, tá aqui a prova no celular, ó. Ele está de conversinha, Fernando. Eu falei, mano, vou chamar o cabra. Chamei o rapaz, meu querido, vamos conversar aqui. E aí, aquele papo lá, tá acontecendo? Fernando, pelo amor de Deus, não tá não. Não está acontecendo mesmo, ele jurou de pé junto que não estava. Aí como eu tinha a prova, eu mostrei. Quando eu falei, o que é isso daqui? Ele... Me perdoa, eu fui fraco. Estou arrependido. Será que foi arrependimento? Ou só foi porque descobriu? Só porque o pecado dele veio à tona, aí o arrependimento bateu. Será que se tivesse descoberto, teria tido arrependimento? Foi o mesmo que aconteceu com Davi. Davi, ele só se arrependeu depois que ele viu a besteira que ele fez. Mas mesmo assim, ele ficou quietinho. Nada iria acontecer, ninguém iria saber do fato. Só que Deus não deixa nada que está em oculto continuar em oculto. Deus tem os seus profetas, meus irmãos. Deus manda o profeta Natan, com medo terrível de se chegar até Davi e falar que Davi, o rei todo-poderoso, estava pecando. Porém, usando a estratégia de Deus, Natan confronta Davi e fala, tá vendo, ó, isso que está acontecendo é com você. Só nesse momento bate o arrependimento no coração de Davi. Davi tinha todo o direito de mandar matar Natan. Ele poderia falar, quem é você para falar assim comigo? Eu sou o rei de Israel, eu sou o todo-poderoso, todo mundo me respeita, quem é você? É aí que eu falo. Se alguém te confrontar, apontar o dedo na sua cara e colocar o seu pecado em aberto, aceite. Não tenha esse seu irmão como inimigo. Não tenha esse seu irmão como feito alguma coisa ruim para você. É por isso que hoje os profetas estão sendo encobertos. Porque quando o profeta levanta, aponta o dedo e abre a boca, é discriminado. Ninguém mais respeita profetas hoje em dia, ou são poucos que respeitam profetas. E era isso que estava acontecendo na Galácia. Aqueles missionários de Jerusalém apontando a vida de Paulo, falando coisas às vezes que Paulo nem estava fazendo, falando, quem é Paulo para pregar para vocês? Quem é Paulo para constituir igreja aqui? O problema, meus amados, é que quando aquele povo estava perdido, quando aquele povo não tinha igreja lá, ninguém estava levando a palavra de Deus, esses missionários estavam em Jerusalém. Paulo teve a coragem de se levantar, tudo bem que foi sem querer, mas foi até Galácia e montou uma igreja lá, pregou a palavra de Deus. Aí vem os pastores de Israel, se sentindo no direito de absolver aquelas vidas lá e de falar contra um grande homem de Deus. Era desse jeito que estava a Galácia. Era desse jeito que estava o povo de lá. Mas Paulo não desistiu. Paulo, sabendo disso que estava acontecendo, ele escreve essa carta. E o começo, como eu disse, é falando dele mesmo.
ele se exaltando. Sabe por quê, meus amados? Sabe por quê, pastor? Tem momento que não é legal a gente fazer isso, mas nós temos que mostrar para o povo saber quem nós somos. Tem momento que nós precisamos falar: opa, o pastor aqui dessa igreja é ele. Tem momentos que nós temos que falar: olha aqui, tem um corpo de obreiro, viu? Tem momento na minha igreja que eu tenho que falar: irmãos, eu sou presbítero. Tem que ter o respeito sobre nossas vidas. Tem que ter respeito sobre a unção que há na vida desses homens de Deus. Independente se você concorda ou não com a unção que foi dada por Deus na vida desses homens, tem que ser respeitado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que se você, ai daquele que for contra o ungido de Deus. Ah, mas a vida daquele ungido de Deus está torta. Vamos voltar para Davi de novo? Davi também sabia que a vida do rei anterior estava torta. Sabia ou não sabia? Davi sabia que a vida dele era torta. Ele teve a oportunidade de matar Saul naquela caverna. Ele olhou para o servo dele e falou: opa, não, quem sou eu para ir contra a vida do ungido de Deus? Saul, independente de como estava a vida dele, independente do que ele estava fazendo, ele continuava a ser um ungido de Deus. E Davi sabia disso e não ousou ir contra a vida dele. Só que hoje em dia, nas nossas igrejas, o menos que está acontecendo é o respeito sobre unção. Infelizmente, meus amados, acontece muito isso. Acontece de pessoas, por meio de brincadeiras, ou por meio de falta de respeito mesmo, confundir uma certa amizade com a vida, com a unção daquele irmão. E estava acontecendo isso com Paulo. Paulo foi ungido por Cristo. Ele teve um encontro face a face com o meu Jesus. E depois de ele ter tido esse encontro, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu deveria ter aprendido com você, Pedro. Só que ao invés disso, você me mandou de volta para minha terra. Eu fiquei 13, 14 anos lá de banco, porque Pedro colocou Paulo de banco. Só que nesse tempo, Paulo diz que ele recebia as visitas de Jesus. E ele aprendia diretamente com Jesus tudo o que ele deveria fazer. Então ele olha para Pedro e fala: Pedro, você deveria ter me discipulado, você deveria ter me ensinado, mas não houve homem aqui nessa terra para fazer isso comigo. Então o próprio Cristo veio e me ensinou. Só que esses missionários continuavam. Eles não pararam em nenhum momento de falar contra a vida de Paulo. Até que chegou no momento dessa carta de Paulo, onde nós entramos aqui na ministração para não virar vigília, em Gálatas 5, no versículo 17, que ele fala assim para o povo da Galácia: portanto eu vos afirmo, 5,16, vivei pelo Espírito, meus irmãos, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. 17, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem, o Espírito e a carne se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Aquele povo da Galácia estava dando ouvido para aqueles missionários. E eles estavam ouvindo, só que eles começaram a não saber o que fazer. Não estava seguindo mais Jerusalém e também não estava seguindo mais Paulo. Estava começando a ter pecado dentro da igreja. Paulo adverte, meus irmãos, prestem atenção. Vocês têm dois caminhos aqui na terra para seguir: um do Espírito e o outro da sua carne.
E Paulo continua falando: aquela que você alimentar mais é aquela que vai fluir mais de dentro de você. Esses dias, pastor, eu estava com uns problemas, conflitos internos de pensamento. E eu estava na minha casa, eu ia sair com o meu cachorrinho, eu estava com a minha esposa. Aí eu falei, vou sair com o meu cachorrinho, porque meu cachorrinho ele faz só as necessidades na rua. Aí eu tinha acabado de ler essa palavra. Falei para minha esposa, você leu essa palavra? E saí com o meu cachorrinho. E eu lá embaixo com o meu cachorrinho, é um pitbull, né, Nele? É um pitbull, não? É quase, né? Não é o quê? Um shih tzu, não é quase, não é a mesma família, não? Bravo, pastor, bravo. Ele começou a ver outro cachorro e ele gosta muito de brincar. E ele começou a querer correr em cima do cachorro. E eu segurava ele e falava, vem aqui, Bob. E ele não queria. E fazendo força para ir em cima do cachorro. Só que ele não podia. Tinha rua, era perigoso para ele fazer tudo isso. Ele não podia fazer, mas ele queria fazer. Aí foi quando o Espírito Santo ministrou no meu coração. O cachorro estava cedendo ali às vontades da carne dele. A carne dele estava falando, eu tenho que ir, eu tenho que brincar. Ele não estava nem medindo os perigos que ele poderia correr. Era uma avenida, tinha carros, se ele escapa ele poderia ser atropelado. O outro cachorro poderia ser mais bravo e morder ele, matar ele, que era um cachorro pequenininho. E ele não viu, ele não mediu as consequências que poderia ter. E por que isso, meus amados? Porque aquele cachorrinho, ele não tem um espírito. Eu vou ter que falar de novo. O cachorrinho, ele não tem um espírito, ele só tem a alma. A alma dele, as vontades que ele tinha dentro dele, falava, eu vou. Mas você não, meus irmãos. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Para quando a sua carne fala, eu quero, eu desejo, eu preciso, tem o Espírito Santo junto com o seu espírito que fala, não, você não pode, não é para você. Aí a carne grita, mas eu quero, mas o Espírito fala, não. Mas para o Espírito falar não, você tem que alimentá-la. Você tem que alimentar o seu espírito diariamente, para o seu espírito se sobressair na sua carne, para quando a sua carne gritar eu quero, o espírito entrar na frente e falar não, e você ter a sensibilidade de ouvir o espírito e falar não. José, quando foi atentado, ele queria. Você acha que não, pastor? Provavelmente a mulher que estava tentando ele era bonita. Provavelmente ali o corpo dele estava falando, vai cara, não tem ninguém aqui, ninguém está vendo, vamos, consome o ato, ela também quer. Só que José sabia, ele alimentava o espírito dele diariamente, daquela mesma maneira que a carne dele falou assim, vai, não vai dar nada, vai que vai ser legal, vai ser prazeroso. O espírito dentro dele falou não. Se você estivesse lá e você perguntasse para ele, mas José, você não queria? Provavelmente ele ia falar queria, mas ele ia falar eu não posso. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, meus amados, nós queremos. Muitas coisas, situações, prazeres do corpo, nós queremos, mas só que nós não podemos. E o que faz você te dar esse breque, e o que faz você ser forte, é o Espírito Santo. Ontem eu falei isso para esse obreiro, pastor, quando ele falou, irmão, eu quase pequei. Eu falei para ele, meu amado, sabe por quê? O que você vem alimentando mais? É a carne ou o espírito? Porque provavelmente você parou porque teve uma descoberta. E se não tivesse descoberto? Teria sido consumado?
você como obreiro, você deve saber mais do que qualquer outra pessoa que nós devemos estar alimentando o nosso espírito diariamente, sem cessar. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. É possível isso, presbítero Fernando? Eu descobri que é. Porque a oração simplesmente, pastor, não é aquele momento que você se ajoelha, tira algumas horas, alguns minutos, alguns segundos, que existe na Assembleia de Deus. Nós falamos que existe a oração do toque, amém. Você já ouviu falar dessa oração, pastor? Alguém já ouviu falar na oração do toque, amém? O pessoal chega na igreja, ajoelha, faz com o joelho assim, toque, já fala amém, e já levanta. É a oração do toque, amém. Só faz o toque com o joelho e amém, levanta. Então, meus amados, o orar sem cessar não é simplesmente aqueles minutos que você tira de joelho e você fica orando ali para Deus, imaginando, já passando, querendo que o tempo passa rápido. Aí você fala: nossa, já estou orando por 3 horas, olha, deu 3 minutos. Só acontece comigo isso? Aconteceu comigo só? Então, o orar sem cessar é o orar quando você está andando na rua, é orar quando você está no supermercado, é o orar quando você está dirigindo, você está num ônibus, é o orar quando você está até sua alma querendo pecar. É o orar sem cessar que vai fazer o teu espírito maior do que a tua carne. Fernando, é possível isso? É possível eu estar orando sem cessar, e é possível que o meu espírito seja mais forte do que a minha carne? É. O primeiro passo para o seu espírito ser superior à sua carne, basta somente um sinal que você dá para ela, para o teu espírito: é a fé. Você tem que começar a acreditar que você pode ser maior do que o seu pecado. Você tem que começar a acreditar que a tua carne, as tuas vontades, os teus desejos não são maiores do que o teu espírito. A fé não faz simplesmente mover a montanha. Porque mover a montanha, se nós falarmos em superar os nossos sentimentos, superar as nossas fraquezas, é fácil. Eu quero ver é quando o teu irmão faz alguma coisa contra você, você dá outra cara para bater. Isso é difícil. Paulo aqui, ele tinha todo o direito de olhar para aquele povo e falar assim: eu não quero nem olhar mais para vocês. Falar para aquele povo de Jerusalém: sai, quem são eles? Não vou nem falar mais com eles. Isso não existe na igreja, tá, pastor? Pessoas virar a cara para outra, não tem. Naquela época até podia ter, mas Paulo falou não. Mover montanha é fácil, meus amados. Ter fé com o morto ressuscitar é fácil. Como assim é fácil, Fernando? Compara então com um irmão falando mal da tua vida. Compara então o pastor falando assim: não pode fazer. Pastor, eu sou líder dos diáconos lá na igreja. Você falou não, pastor. Fala não. Quer ver obreiro virar carinha, você fala não para ele. Ah, eu posso não. Rapaz, acontece igual esses missionários aqui. Como eu disse, meus amados, a fé vai fazer a partir de hoje você crer que as suas vontades carnais são inferiores às suas vontades espirituais. O Espírito vai sobressair. O Espírito que está dentro de você, que talvez esteja lá no fundinho, talvez ele esteja encoberto lá dentro e às vezes você não está nem conseguindo, ele está morrendo de fome, de tanto tempo que você não o alimenta. Mas hoje à noite vai ser diferente, pastor. Isso não é porque eu estou aqui, porque a palavra liberta. E se a palavra direcionou para esse propósito, é porque eu tenho certeza que alcançará corações aqui essa noite. A palavra de Deus não é em vão, meus irmãos.
vontade carnais é prazerosa. Quem não quer satisfazer a carne? Mas falar o não para ela é mais gratificante do que isso, meus irmãos. Podem ter certeza. Fiquem de pé em nome de Jesus. Ô Espírito Santo. Vã, vem cantar mais uma vez. Vem, Davi. Essa noite, meus amados, é uma noite que Deus está falando para vocês a diferença da carne com o Espírito. Só completando aqui no versículo 18, presta atenção, meus irmãos, olhem aqui para mim. O versículo 18, tem como colocar aqui no telão? Acompanhe aqui com os irmãos. Gálatas 5:18. Porque a Bíblia simplesmente não fala para você assim: olha, vai lá e alimente mais o Espírito e seja mais forte. Não, a Bíblia nos ensina, Paulo ensina o porquê nós devemos fazer isso. Está aqui, Gálatas 5:18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Meus irmãos, aqui vai uma reflexão. Essas aqui são as obras da carne. Então, se aí dentro de você tiver alguma dessas aqui, é hora de sair em nome de Jesus. As obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, 20, mais baixinho, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes. Ciúmes é pecado, Fernando? Ira. Você se ira, meus irmãos? Pelejas, dissensões, heresias, 21. Inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Isso é o que faz o corpo estar alimentado. É isso que faz o seu corpo se sobressair aos seus espíritos, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, presta atenção, meus amados, os que cometem tais coisas, que coisas, Fernando? A que eu acabei de falar lá em cima. O que acontece se eu cometer isso, irmão Fernando? O que acontece se eu ficar irado, irmão Fernando? O que acontece se eu virar a cara para o meu irmão de igreja, irmão Fernando? O que acontece? Não vou ser eu que responder. Paulo colocou assim: que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês estão entendendo o que acontece se você alimentar a sua carne mais do que o seu espírito? O reino de Deus está comprometido na tua vida. Mas não desanima não, meus amados. A Bíblia continua assim. Pode colocar o outro? Pode colocar o 25 para nós terminarmos. O versículo 25, se não der para colocar, não tem problema. Deu. Se vivemos em espírito, qual a vantagem de viver em espírito, Fernando? Olha aqui, ó. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. 26. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros. Isso não está falando com o pessoal lá de fora, não. É com o pessoal de dentro da igreja. 27. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais,
encaminhai o tal com espírito de mansidão. Por que nos iramos dentro da igreja? Porque nós queremos falar contra os irmãos da igreja, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Meus amados, a lição está aí. Foi colocado nas tuas mãos a escolha. Isso não depende de Deus, do Espírito Santo, muito menos de mim. A escolha é sua. O que você vai escolher? Alimentar mais a carne que te dá prazer, satisfações momentâneas? Ou então alimentar o que é mais difícil, aquilo que escolheu ter a morada dentro de você, o seu espírito? Eu gostaria que nesse momento, enquanto o louvor aqui vai ser entoado, você reflita sobre o que você quer. A partir de agora, o que mais você vai alimentar? A tua carne ou o teu espírito? Que minha vida seja pra tua glória, minha família seja pra tua glória, os meus filhos sejam pra tua glória, tua glória. Casa seja pra tua glória, meu trabalho seja pra tua glória, meu ministério seja pra tua glória, tua glória, tua glória. Só mais uma vez eu quero entrar no Santo dos Santos. Só mais uma vez eu quero chorar na tua presença. Que minha vida seja pra tua glória, minha família seja pra tua glória, os meus filhos sejam pra tua glória, tua glória. Minha casa seja pra tua glória, meu trabalho seja pra tua glória, meu ministério seja pra tua glória.